Olá, hoje no nosso programa a gente conversa sobre como enfrentar o luto com Rosângela Cassiano, que é Master Coach em Training. E hoje também a gente conversa sobre o mau hálito. Você sabia que ele pode causar doenças graves? Eu vou falar com o Dr. Alênio Calil, que é odontologista e vai estar aqui no nosso estúdio. Tem também artesanato, a gente continua aquela pintura preto e branco que ficamos devendo para você. Thelma Lima é artesã e vai nos ensinar a finalizar a peça hoje. Trago para você informação e entretenimento. Então não sai daí não que o nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil via satélite, você que nos assiste dos Estados Unidos pela Dish Network. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Quero agradecer a todos os recados que chegam para mim também lá na minha fanpage. Recebi alguns recados na fanpage, pude responder. Não consigo responder a todos, tá, gente? Eu pude responder a maioria recentemente. Ontem mesmo eu estava respondendo, algumas pessoas pediram a palavra que eu tinha mandado hoje, pediram N recados. E eu estou tentando responder a todos e, na medida do possível, aqueles recados que chegaram particulares lá na minha fanpage, eu vou respondendo, mandando beijo para os telespectadores aqui, ao vivo no nosso programa, tá bom? E você pode participar do nosso programa também lá na fanpage do programa, facebook.com/nossopgm. Você também pode participar através do nosso Instagram, @nosso programa, e pode ligar a qualquer momento, 0 operadora 11 3337 5886. 0 operadora 11 3337 5886, a gente está esperando a sua participação. E agora já é hora de informação. A gente vai falar sobre mau hálito. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Dr. Alênio Calil, que é odontologista e também é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Halitose e vai esclarecer as nossas dúvidas então. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Jaqueline. Prazer recebê-lo aqui, viu? Muito prazer estar aqui com vocês. Doutor, eu queria começar perguntando para o senhor, a gente fala muito sobre mau hálito, mas o que é de fato, pelos doutores, considerado mau hálito? Na verdade, o mau hálito é o que a gente costuma falar diariamente, mas a doença se chama halitose. Mau hálito é o nosso dito popular, né? Na verdade, a halitose, o ose, toda vez que tem o ose é uma contaminação, é um problema que você tem. Então, na verdade, seria um problema no hálito, uma contaminação do hálito. O hálito, supostamente, ele deveria ser sem um cheiro forte, né, e que a pessoa convivesse normalmente. Existem pessoas que, pela presença de bactérias, principalmente na boca e na língua, uma camada que fica na língua, que a gente chama de saburra lingual, desenvolve este mau odor ou mau hálito, que é causado pelos gases que são liberados por essas bactérias, principalmente à base de enxofre. Então, essas moléculas de enxofre são muito pequenininhas, essas bactérias ficam na superfície da língua, às vezes nos dentes, entre os dentes, mas principalmente na língua. E a gente chama de saburra lingual. Todo mundo tem saburra lingual, só que tem gente que tem com quantidades excessivas e essa saburra, ela pode conter até 400 bactérias. A boca, na verdade, é o local do corpo mais contaminado. Se você imaginar qualquer local do corpo, a boca é mais contaminada. Você está falando, me faz lembrar de vários pediatras, nutricionistas que a gente entrevista, que falam que às vezes a mamãe, ela tem tanto cuidado com o bebê, ferve tudo, faz tudo direitinho, e na hora de dar a papinha sopra, pronto, jogou tudo por terra. É verdade isso, doutor? É verdade, a gente chama perdigotos, essas gotículas, né? Que a gente solta na saliva, chama perdigotos. Se a pessoa está contaminada, ela vai passar essa contaminação para o outro. Então você passa num beijo, você passa falando, você passa com a proximidade. E isso, por exemplo, eu dou um exemplo típico, né? Todos nós aqui, alguém que já sofreu, algum telespectador, ou você que já sofreu cirurgia, quando você vai fazer o preparo da cirurgia, alguém pergunta se você escovou o dente? Eu nunca fiz cirurgia, doutor. Não? Então, mas grande parte da nossa população já fez cirurgia. Então, assim, é colocado... Mas se pergunta isso ou não? Não. Ninguém pergunta? Não, ninguém pergunta. Então, assim, você tira o pelo da pessoa, passa uma substância estéril para esterilizar, que é a clorexidina, o médico, as enfermeiras, todo mundo se paramenta. Só que o grande foco de infecção é a própria boca. Até na visita, então, isso? Não, então assim,
Na visita e até na hora da cirurgia, quando o anestesista vai entubar o paciente, esse tubo passa pela língua e vai... Se a pessoa não tiver escovado os dentes dela mesmo, não tiver feito uma boa higienização, ela pode se contaminar? Mesmo se ela estiver feito só uma escovação, não é suficiente. Então, assim, ele passa o tubo, esse tubo vai para o pulmão, porque é para o paciente respirar, e ele empurra essas bactérias, às vezes 2, 3 dias depois, esse paciente está com pneumonia, que a gente chama pneumonia ventilada, dentro do hospital. Então, só que a causa normalmente não é ligada à boca. É assim, ó, teve uma infecção hospitalar. Então, só para você ter uma ideia, o Brasil em 2010 gastou quase 10 bilhões de reais com infecção hospitalar. E se você higienizar a boca previamente a uma cirurgia, você reduz 52%. É mais da metade isso, doutor? 52% o índice de infecção hospitalar. Tem trabalhos americanos mostrando até 67% de redução de infecções hospitalares. Isso é um dado. Fora o dia a dia que, por exemplo, você está com problema de estômago, você tem o H. pylori. Aí você vai lá, faz o tratamento e passa um tempo, vai fazer uma endoscopia. A própria endoscopia pode... Às vezes você está curado, mas você passa pelo tubo, leva o H. pylori de novo e se recidiva. Então tem infecções recidivantes que hoje a gente está percebendo que o foco é a boca. Doutor, o senhor falou aí desses 52%, falou sobre o tanto que o Brasil gastou com infecções. Isso em 2009. Agora, eu queria que o senhor explicasse, a gente não deve ter atualizadas, né? Mas fora do Brasil também é assim ou fora do Brasil a conscientização já é maior antes de uma cirurgia, por exemplo? Isso é uma coisa até engraçada, né? É uma coisa tão simples, tão óbvia, que agora que a gente está enxergando. Então, se você entrar em qualquer hospital hoje no Brasil, você vai ver as placas. Lave as mãos, lave as mãos. Por causa do problema do HN1, da gripe, todo mundo começou a ver isso. Mas ninguém deveria colocar assim, lave as mãos e escove os dentes e limpe a língua, raspe a língua. Na verdade, não é nem limpar. Existe também uma confusão que as pessoas falam, mas eu escovo a língua. É melhor do que nada. Só que o ideal é raspar, porque sai quase... Vamos começar pelo começo? Me ensina, vamos lá. Qual que é a higienização correta? O mau hálito tem ligação, ou até as doenças com relação ao mau hálito, né? Tem ligação à higienização incorreta? Tem 100% dos casos. Como é que a gente faz isso corretamente, então, doutor? Normalmente as pessoas sabem que tem que passar fio dental e escovar o dente. Certo. Tá? Mas não sabem como limpar a língua. Normalmente existe se tiver em televisão, eu pego a parte de trás da escova, escovo com a língua. A maioria das escovas hoje em dia já vem com a parte para a língua e bochecha, então, não é isso? É melhor que nada. Mas não é o ideal ainda? Não é, porque isso é uma camada que a gente tem que raspar, então existem raspadores... Ai, meu Deus! Existem raspadores... A gente tem que fazer isso em casa? Tem que fazer isso em casa. Então, faz parte do processo de higiene você passar o fio, escovar, tanto faz a ordem. Normalmente a pessoa fala, mas qual que é a ordem, meu? Tanto faz, passa o fio e escova o dente. Depois tem que raspar a língua. A língua ela tem 3 segmentos. Então a gente raspa o lado direito 20 vezes, o meio da língua 20 vezes e o lado esquerdo 20 vezes. E você joga isso na pia. Joga, vai embora. Aí depois você pega um enxaguante. Hoje tem vários enxaguantes, mas os melhores são à base de dióxido de cloro, porque atrás da língua também tem muita bactéria. E se a gente for tentar limpar, dá enjoo. Então a gente pega, escovou o dente, passou o fio, raspa a língua e no final pega um pouco de enxaguante, faz um gargarejo para limpar a parte posterior que acumula muita bactéria e no final faz um bochecho e aí joga tudo. Então essa seria a higiene. Gargarejo também, não só o bochecho então. O gargarejo, depois o bochecho. Exatamente. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer essa... Então o ideal é fazer, o principal é à noite. O principal é à noite, porque quando a gente dorme, diminui o fluxo salivar. Uma das coisas que nos protege das bactérias que estão na boca é a saliva, o fluxo salivar. Certo. Se a pessoa tem um fluxo salivar correto, ela tem uma proteção maior. Então, assim, durante a noite, esse fluxo salivar é muito reduzido. Então, o ideal é que você faça uma higiene muito melhor à noite, para que você passe o período do sono tranquilo, principalmente aqueles respiradores bucais, que ainda ressecam mais a boca. Que os dentistas costumam falar, se você não consegue passar o fio dental pelo menos 3 vezes por dia, pelo menos na última escovação tem que passar o fio dental, que seja pelo menos na última, né? Exatamente. E o principal, na verdade, é fazer, o ideal seria fazer de manhã, depois do almoço e à noite. Tá? E ainda existe um agravante a tudo isso. Todas as pessoas que tomam remédios para doenças crônicas, então,
só para você ter um número, 40% da população sofre de halitose quando tem abaixo de 40 anos. Acima de 40, a partir de 55 anos, são 85% das pessoas. Por quê? Porque à medida que você começa a tomar remédios crônicos para diabetes, para depressão, para emagrecer, para pressão, esses remédios causam uma diminuição do fluxo salivar. Então a pessoa tem boca seca. Então, além do problema normal, ainda tem a boca seca, diminui a saliva e aumenta a quantidade de bactéria. Então, aumenta a possibilidade dela se reinfectar com a própria bactéria que está no corpo dela. Então, se você comer, por exemplo, uma cenoura crua ou maçã, o pessoal fala, come é bom para os dentes. É bom para os dentes, mas se a língua estiver suja, você bate na língua, pega esse creme, que é essa burra, e leva para baixo. E essas bactérias podem causar infecção no estômago, causar pylori, nas articulações, infecções de todas as bactérias. E para descobrir, doutor, e para associar, por exemplo, a pessoa chega com dor na articulação, quem é que vai imaginar que pode ter alguma relação com o mau hálito? A pessoa provavelmente não vai no dentista. Isso. Aí o que a gente fala é o seguinte, olha, todo mundo sabe que tem que fazer exames preventivos de sangue. Por exemplo, a gente faz exame de sangue para colesterol, para diabetes, para tudo isso. Hoje em dia, já faz uns 3, 4 anos, a gente pode fazer o exame do hálito. Existe um aparelho que faz o exame do hálito. O exame do hálito, dependendo do grau que você vai detectar, se você tiver um grau, você pode ter de grau 1 até grau 7. Então, se hoje eu falar para você, olha, eu fiz meu exame de sangue, eu estou com 400 de glicose. Mal é mal, você vai saber que eu estou mal. Por quê? A gente criou uma referência na área médica, os médicos falam, os pacientes entendem que se eu tiver até 100, é normal. Se eu tiver 400, 500, corre 600... Corre, você corre. Você está diabético. Então, a halitose já tem um exame que você faz de grau 1 com a mesma noção ao grau 7. Então, a ideia, a nossa associação está divulgando esse assunto, esse tema, para explicar para as pessoas, olha, façam preventivamente o exame do hálito. Se você for grau 1 ou grau 2, você está normal. Se você for grau 6 ou 7, você está muito contaminado, inclusive com comprometimento gastrointestinal. Como se trata isso? Então, existe também um tabu que se fala assim, eu estou com mau hálito, meu problema é de estômago. Quase nunca é. É praticamente 1% dos problemas que existem, não é nem isso. Na verdade, o problema muito pouco. É intestinal. O que acontece? Sim. A pessoa tem retenção, não evacua constantemente. Aqueles gases que são produzidos no intestino, eles passam para a corrente sanguínea, à base de enxofre, são filtrados no pulmão e a pessoa expele. Então, normalmente, quando a pessoa tem um problema de mau hálito que não é bucal, é intestinal. Então, ela tem que fazer um tratamento com um gastro. Inclusive, o pessoal da Faculdade de Medicina da USP vai ter em junho agora um congresso lá deles e a gente está participando para informar, porque muitos pacientes vão lá com problema e não tem como se tratar. Recebi uma pergunta agora, entre outras, eu vou tentar ler algumas aqui. A Eva Santos, ela pergunta se a gengivite causa mau hálito, doutor. A gengivite causa mau hálito. A gengivite é uma inflamação da gengiva. É porque tem bactéria na gengiva. A periodontite, que é mais avançada que a gengivite, causa mais ainda. A gengivite por si só não causaria só o mau hálito, mas a presença de bactéria na língua associada à gengivite pode piorar. Esse é um outro fator. Às vezes a pessoa vai no dentista, trata da gengiva, trata da periodontite, raspa o dente, tudo, mas não trata da língua. E constantemente ele está com problema na gengiva, mas o problema é que a bactéria, na verdade, ela está na língua. Como a língua é porosa, ela aloja na língua e aí ela passa para a gengiva. Então, se não tratar da língua, também não vai resolver o problema da gengiva. Deixa eu avisar as pessoas que estão em casa que, se quiserem, é só ligar 0 operadora 11 3337 5886 ou mandar o seu recado lá na nossa fanpage, como fez a Eva e outros telespectadores. Doutor, explica pra gente onde eu compro. Eu encontro facilmente esse raspador? Como que ele é? Tem raspadores de vários formatos, né? O que a gente preconiza mais, que é mais simples, é a base de fita. É uma fita que ela dobra, ela forma um U e você tem uma parte reticulada e você faz a raspagem. É um aparelhinho simples, custa R$3 ou R$4, mas que cura vidas.
é um dos procedimentos mais... O custo-benefício de se raspar a língua e se higienizar com enxaguante é uma das coisas mais baratas perto do custo que se tem em saúde pública hoje para se manter todo esse problema de infecção. Deveria se raspar todos os dias, então, também? Deveria se raspar todos os dias. Então, o ideal é utilizar da mesma forma como a gente utiliza o fio dental, a gente deveria utilizá-lo. Então, como eu falei, o ideal à noite, pelo menos, escovar o dente, passar o fio dental, raspar a língua e depois usar um enxaguante bucal à base de dióxido de cloro, que é uma substância. Existem alguns enxaguantes que são menos eficientes, uns que são muito eficientes. Por exemplo, tem um no mercado que é a base de clorexidina que mata, mas mata todas as bactérias. A gente não quer isso. Inclusive, algumas bactérias são importantes para nós, né? Exatamente. Então, as bactérias boas têm que ficar. Então, tem uns enxaguantes hoje no mercado à base de dióxido de cloro que tem essa função. Eles matam as bactérias ruins e preservam as boas. Então, fio dental, escova, raspagem de língua, gargarejo e bochecho. Essa é a sequência ideal. Fiquei com uma dúvida aqui, agora interessante. Tudo bem, a gente sabe que a gente tem um prazo para trocar a escova de dente de 3 em 3 meses. Quando a gente encana, troca até antes. Você acha que ela já ficou velhinha. Geralmente, a maioria das pessoas acredita que, como eu, tem mais de uma escova, porque tem uma que fica na bolsa, outra que você usa em casa. A minha eu costumo usar em casa 2 vezes por dia, de manhã e à noite, porque o resto do dia eu tô fora. De qualquer forma, eu costumo... Né? O senhor está falando aí das bactérias, de tanta doença, e a língua é com ela que eu limpo. E daí as bactérias não ficam nela, por mais que a gente lave com água quente depois? Agora eu fiquei na dúvida, doutor. A escova também, uma vez por semana, você deve higienizar a escova, porque tem muito resíduo de alimento e resíduo de bactéria na sua própria escova. Qual a forma correta de higienizá-la? Você pode pegar aquele mesmo líquido que você usa para limpar a sua salada, que é o hipoclorito, colocar umas gotinhas num copo, deixar por alguns minutos e depois lavar. Isso seria ideal. Isso é o recomendado, na verdade. Não, deixa eu te fazer isso, porque querendo ou não, é uma bactéria que você vai acumulando, Exatamente. Né? Doutor, uma outra pergunta que a gente recebeu de uma pessoa aqui do nosso estúdio, e é muito interessante, a pessoa que tem mau hálito geralmente não repara que ela tem mau hálito. São os outros que avisam. Isso não costuma incomodar a própria pessoa, doutor? Não, existe uma coisa que se chama fadiga olfativa. Se eu for visitar a sua casa hoje, a sua casa tem um cheiro, a minha casa tem um cheiro. Pode ter cheiro de cachorro, cheiro de sofá, cheiro de qualquer coisa, de umidade. Só que quando a gente está naquele ambiente, né, ou quando a gente tem o cheiro, a gente se acostuma. Então, há 4 ou 5 minutos... É que nem o perfume da gente. Chega uma hora que você quer trocar o perfume que parece que você não está sentindo mais, né? Exatamente. Se chama fadiga olfativa. Então, normalmente, quem tem o mau hálito não consegue sentir. Quem avisa normalmente é o parceiro, a parceira, o filho, a filha, o neto. Normalmente as crianças... É a melhor coisa, porque elas não têm vergonha de falar, né? As crianças, elas são as mais transparentes possível. Falam, nossa, vovó, você tá com um bafo. Pô, pai, você tá com um bafo horrível, tá com um cheiro forte. Né? Então, assim, quando acontece isso, ou até preventivamente, a gente preconiza que anualmente as pessoas deviam fazer assim quando fazem o exame de sangue, deveriam fazer o teste do hálito. Hoje isso está disponível em vários locais do Brasil. Aqui em São Paulo tem vários locais. Esse exame é caro, doutor? Não, custa na faixa de uns R$100. À disposição de muitas pessoas podem fazer. E o que acontece? Esse exame não é para saber se a pessoa tem mau hálito ou não. Na verdade, é para saber se ela tem uma quantidade de bactéria alta na boca. Aquele princípio que ele fez da diabetes, para a gente poder saber em que nível a gente está e que tipo de problemas no nosso corpo a gente pode ter por conta disso, né? Quanto maior o grau que der, maior a contaminação. O mau hálito é um efeito. A causa, na verdade, é a presença de bactéria. Então, o que a gente precisa eliminar é a bactéria. Eliminando a bactéria, na verdade, você passa a ser um ser mais saudável, que é o que você falou. Das 400 bactérias que estão dentro da boca, você não sabe o que ela pode infectar e nem vai descobrir. Então, algumas coisas a gente passou a descobrir, porque as pesquisas vão avançando, mas muita coisa a gente não sabe e está presente na boca. Doutora, a gente sabe que muitas pessoas, infelizmente, fumam e, além do mau hálito para quem chega perto da pessoa que fuma, o cigarro, de alguma forma, pode proliferar mais bactérias? Não, o cigarro, todas as N substâncias que tem na fumaça do cigarro, ela fica impregnada nos dentes, na língua e favorece também que essa película de bactéria se deposite mais fácil. Então, por exemplo, você vê o fumante, ele chega a corar aquela saburra. Então, se você pega um fumante muito forte, você pede para ele mostrar a língua, está marrom. Por quê? É a camada da saburra de bactéria que está impregnada
por todas as substâncias tóxicas, além de ficar corada. Então, essa pessoa tem que higienizar mais ainda a sua língua. Doutor, essa higienização não vai afetar em nada o paladar? Tem alguma ligação com isso? Tem totalmente. Foi boa a sua pergunta. Na verdade é o seguinte, quem tem muita saburra perde o paladar. Por quê? A bactéria cobre toda a papila gustativa. Então, hoje existe até degustadores de vinho que estão usando os raspadores de língua como uma forma de ter melhor paladar. Se você vê, às vezes as pessoas mais velhas podem querer mais sal, mais açúcar. Não, mas pô, isso aqui está salgado. Não, não está, não estou sentindo. Por quê? Tem uma camada de saburra maior, cobre a papila lingual, que tem as papilas gustativas, e a pessoa passa a não sentir tanto o gosto das coisas. Na verdade, influencia por você não sentir. Doutor de praxe, uma pessoa que procura o senhor percebe, fez o exame, já está com um grau alto, um grau 6, um grau 5, isso, ou talvez até um grau 7. Qual que é o tratamento a partir daí? Então, na verdade, o procedimento hoje da gente é o seguinte, você vai num consultório odontológico, o dentista, a gente orienta, a gente tem um centro que chama CETH, que é o Centro de Excelência no Tratamento da Litose, que a gente está capacitando os dentistas, porque nem os dentistas sabiam como tratar. Então, normalmente você faz o diagnóstico dental através de uma radiografia panorâmica. Certo. Junto com a radiografia panorâmica, a gente pede o teste do hálito. Então, o paciente vai e faz esses dois exames. Quando ele volta, a gente vai checar os dentes e vai checar o exame do hálito. Se esse paciente tiver problema, primeiro existe um questionário que a gente tem o paciente preenche, que existem mais de 40 causas de halitose, entre 40 e 60, na verdade. Então, a gente vai fazer uma pesquisa para saber, além do foco bucal, se existe algum outro foco sistêmico, porque 9% dos problemas podem estar relacionados ao corpo. Uhum. Então, assim, a gente vai pesquisar. Às vezes, a gente precisa do auxílio de outros médicos, por exemplo, de um gastro, um otorrino. Muitos pacientes têm um negócio chamado cásio. Inclusive chegou uma pergunta aqui sobre isso, ó. Como se livrar dos cásios? Eu vou até pegar o nome dela, pode falar, doutor. Esse enxaguante, se você fizer o gargarejo com esse enxaguante à base de dióxido de cloro, você fica liberto do cásio. O cásio nada mais é que um aglomerado de bactérias com resíduos alimentares que fica na amígdala. Então, a pessoa começa a vir um mau hálito muito forte da região da faringe, perto da amígdala. A amígdala dela é meio cavernosa. Então, o que ela tem que fazer? Tem gente que pega pinça, que tira com um palito de dente. Mas hoje, se você fizer um gargarejo bem volumoso, ele sai. Então, a resposta da Edilane Lohane, que pergunta o que fazer para se livrar dos cásios, um bom gargarejo com um enxaguante à base de dióxido de cloro. Então, anote aí, dióxido de cloro é o ideal. Isso. Como ele falou, tem uns que são muito fortes, outros que são muito fracos, é bom escolher o ideal, né? Isso. Doutora, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse um recado, então, para quem está nos assistindo. Uma pergunta importante, mesmo a pessoa que fala, eu nunca tenho dor de dente, não tenho problema nenhum. Se eu pudesse, eu nunca ia no dentista. De quanto em quanto tempo qualquer pessoa deve fazer a sua visita ao dentista? Olha, a média é de 6 a cada 6 meses, é o que a gente fala. Tem gente que poderia ir uma vez a cada ano. Desde que a pessoa tenha consciência do que vai fazer. Então, hoje eu estava assistindo até uma reportagem na semana passada a respeito de Cuba. Cuba é um país que tem poucos recursos financeiros, os hospitais não têm tantos equipamentos, mas a população tem uma saúde melhor do que a nossa. Por quê? Porque eles fazem prevenção. Prevenir é muito mais barato do que tratar, então a gente tem que fazer prevenção. Então, é melhor você, anualmente, fazer um exame de sangue, fazer um exame do hálito, procurar o seu dentista e se tratar preventivamente do que depois, quando você tem um problema, tentar curar. Então, e aí, às vezes, tem outros problemas já no meio que você nem percebeu que eram em decorrência disso. Doutora, eu tenho que encerrar, mas espero que o senhor volte mais vezes. Muito obrigada, viu? Obrigado. Quem quiser entrar em contato, então eu vou passar o site, que é o www.cethsaude.com.br.
Lá você pode entrar, ter mais informações. Talvez você que está nos assistindo também é um dentista e achou essa pauta muito interessante, pode entrar lá também. É sempre bom a gente interagir, né, doutor? Muito obrigada. Com certeza, muito obrigado. Uma ótima tarde. Foi um prazer, obrigado. Ainda hoje a gente conversa sobre como enfrentar o luto. Se você já passou por essa situação, está passando por essa situação, tem alguém na sua família tendo de enfrentar o luto de perto, a gente vai conversar com a Rosângela Cassiano, que é Master Coaching Trainer. Ela vai conversar com a gente, ela vai contar pra gente também a história dela. Vale a pena você não sair daí. Ó, a gente vai também continuar uma pintura. Eu prometi pra vocês que a Thelma Lima voltaria pra gente finalizar uma pintura que começamos recentemente, pintura preto e branco. A gente ficou devendo a finalização e a gente vai pagar pra vocês daqui a pouquinho. Eu vou pra um break e já volto, não sai daí não. Nosso programa está de volta, daqui a pouquinho a gente fala sobre como enfrentar o luto com Rosângela Cassiano, que é Master Coaching, mas agora a gente vai aprender a fazer a peça do dia, então roda o VT. Estou recebendo aqui no nosso estúdio a Thelma Lima novamente. Tudo bem, Thelma? Boa tarde. Para a gente receber aqui para pagar a nossa dívida para as meninas, né? A gente vai continuar a peça de onde a gente parou, a nossa pintura preto e branco. A gente já tinha feito a flor, já tinha feito folha. E a gente vai continuar a partir daqui. Especial, ainda dá tempo de você presentear a sua mãe ou vender para o Dia das Mães, não é verdade, Thelma? Isso mesmo. Vou passar a lista de material. Ó, a gente vai precisar de tintas de várias cores, clareador, pincéis, o pano de copa, a tábua com cola permanente, termocolante, o risco e o carbono para você transferir o tecido. Não está aqui, mas é a transferência que ela já tinha explicado da outra vez. Então você pega o carbono para tecido, transfere, a gente depois já fotografamos e já colocamos, mas podemos colocar novamente na internet para vocês. E daí a gente segue, a gente parou aqui, certo? Isso, certinho. Ela trouxe de onde a gente parou, gente. Deixa eu trazer para cá. Só vou dar essa aqui, gente. Então aqui precisa... Não precisa recapitular, não, né? Eu acho, né? Certo. Na verdade, eu lembro que o que me marcou bastante é que ela não usa tanto preto, ela usa mais o cinza. O preto acaba sendo mais para os contornos mesmo, né? Certo. Então aqui a gente não usa mais o clareador, né? Vamos só vir com a tinta direto. Como eu já trouxe um passo bem adiantado, então a gente vai preencher as partes brancas, né, do vaso, né? Tá. Vamos preencher e a parte preta, tá? Certo. Pode, né? Então é só o preenchimento. Só preenchimento, certo? Ah, aqui tem preto. No vaso tem preto. Aí tem preto. Então tá, ó, pintei. O medo das alunas da Thelma. Meu medo, pelo menos. Branco e preto. Branco e preto. Então, passei todo o branco, aqui já, né? Passei toda a tinta branca. Né? Vou passar aqui um branquinho que eu já adiantei, né? Que foi o que eu fiz embaixo, em cima. Certo? E para dar essa profundidade, nós vamos trabalhar com a tinta cinza. Tá. Tá? Que vai dar essa profundidade. Então, vou colocar um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Bem um pouquinho, não precisa ser muita tinta. Um beijo para a família da Thelma, que eu sei que tá toda assistindo. As meninas, né? Agradecer as imensas ligações. Nossa, foi muito bom, viu? Que bom. Né? A família toda em casa, os meus filhos, as minhas amigas, todo mundo assistindo, todo mundo ligadinho. E a minha Dinda, um beijo, também, Dinda. tá E lá. meu Dindo, que meu Dindo deve estar em casa de molho por causa da dengue, né? Coitado. Estão lá assistindo também. Ele grava aí, que eu quero ver depois. É isso aí. Né? Então, todo mundo lá curtindo. Né? E agradecer as meninas, né? Tive ligações de vários lugares, né? Nossa, muito, muito bom. Que bacana. Né? Então, aqui, ó. Foi a mesma coisa que eu fiz na parte de baixo, tanto aqui já quanto aqui, tá? Certo. Dentro da boca aqui do vaso, aí eu preenchi todo de cinza e coloquei um pouquinho de preto. Tá. Então, bem pouquinho o preto, só para dar profundidade.
Só pra você dar profundidade. E branquinho na partezinha de cima. Depois que eu faço essa parte, já que eu volto com um pouquinho de branco, lembra aquela dica que eu dei, né? Tinta sempre na parte de cima do pincel. Fiz a parte de dentro, então pra fazer um acabamento bem bonito, ó, então eu venho, ó, novamente com a tinta branca. E aí eu consigo um acabamento melhor, que fique mais certinho. E as meninas todas fazendo em casa, muito legal. Que bacana! Muito, muito legal. Ó, aqui como já tinha preenchido já preto, vou pegar meu pincelzinho, vou pegar até um pincelzinho seco. Pouquinha tinta, vou tirar bem o meu excesso de tinta na bandejinha. E vou, ó, clarear só o meinho, ó. Aqui é como se fosse uma sombrinha seca, porque o meu preto tá sequinho. Então aqui a gente vai fazer a luz seca, tá? Vem um pouquinho a tinta, ó. Com o pincelzinho sempre sequinho. Não pega aquele que tava usando não, que já tá com as cerdas molhadas. Então você usa o pincelzinho seco. Impressionante como quando você passa a luz, já dá, o desenho nasce, né? Um pouquinho. Pensa um pouquinho a tinta, não precisa colocar muita tinta. Eu falo que a pintura é igual sal. Se você colocar muito, às vezes você não consegue tirar, né? Então, você põe um pouquinho, vai acrescentando. Você, precisa de mais luz. Então, vem novamente, ó. Precisa de uma luz a mais. Vou colocar mais um pouquinho. Tá? E aqui no meio também, ó. Então, está pronto o nosso... deixa eu fazer uma... Ó, com um pincelzinho de pelo, nós vamos fazer uma arabesca. Eu vou molhar, vou hidratar meu pincel. Eu achei que era stencil. Você fez aquilo na mão? Foi na mão. Gente, em casa a gente pode usar stencil mais. Com esse pincelzinho, ó. Um pincelzinho de pelo. Vou diluir um pouquinho a minha tinta cinza. Tira aqui para limpar um pouquinho. Se tiver dúvida, não quiser ir direto na peça, pode vir na bandejinha primeiro, ó. Então eu aperto, ponho e puxo. Aperto, ponho e puxo. Aperto e puxo. Então aí, como é a olho, né, você vai fazendo do jeitinho que você quer. O próprio pincelzinho já... É jeito de mexer no pincel, né? Isso, ó, já deixa... não tem segredo, ó. Aqui você brinca. Vamos para a maçã? Vamos lá. Então, nós vamos pegar tinta ocre ouro. Vou passar no centro da minha maçã, ó. Movimento circular, para que a tinta não fique marcada. Então você começou com a cor ocre ouro. Tá. Então, usa o movimento circular para não ficar aquele risco aqui bem certinho, aquela pinceladinha aqui. Então, usa o movimento circular porque aí eu deixo a minha tinta bem espalhadinha no meio. A gente vai só o meu centro, tá? Lembrando que eu deixo um dedinho, mais ou menos, na lateral. Não fico com medo de colocar tinta, né? Lavo meu pincelzinho com a cor vermelha.
Aí eu tenho aquela minha preocupação de colocar tinta de um lado só. Tinta na lateral do meu trabalho, eu vou e vou dando pinceladinhas compridas, ó. Ponho e puxo, ó. Viu? Como a minha maçãzinha ela é redondinha, né? Então, um movimentinho arredondado, ó. Ponho e dou uma puxadinha. Aqui já que eu coloco pra dentro, ó. Sempre em direção. É bom para aprender esse movimento, né? Então, você vai fechando, Vou né? fechando. Tá vendo? Miolinho, ó. Sempre jogando, sempre ao centro, tá? Mesma coisa, tá vendo? Tinta sempre nas laterais. Sempre em direção ao meu centro. Se sujar o cabinho, não tem problema, né? A gente vai pintar ele por cima, tá? E aqui no centro tinha a marcação, então eu vou colocar daqui, ó, pra baixo. Eu abro, passo no meio e vou pro outro lado. A tinta sempre na parte de cima para dar um acabamento perfeito, ó. Vou limpar meu pincelzinho que eu vou trabalhar com a tinta mais escura um pouquinho. Aí você passou por um vermelho mais escuro. Isso, que é a tinta púrpura. Você tá vendo? Só pra dar um... Se a pessoa quiser também deixar nesse vermelhinho, não tem problema. Pode, né? Deixar a maçã no tom. Isso, né? Não queria muito escura, né? Eu posso deixar... Vou trabalhar aqui em cima, nesse miolinho, ó, do risco pra fora. Eu tenho mais profundidade de onde vai sair meu cabinho. Pincelzinho. Quero mais um pouquinho de sombra, então vou usar tinta vinho. Do caminho só pra fora. E vou colocar um pouquinho aqui na parte de baixo. Desse lado. Vou colocar um pouquinho aqui. Acertar um pouquinho. Pintura no tecido. Sempre que ela limpa o pincel, que ela molha, você tira o excesso de água, né? Tira o excesso, tá? Sempre limpa no paninho primeiro, depois lá na aguinha. Vou pegar minha tinta ocre e vou só dar umas pinceladinhas aqui, ó, pra dar uma luz. Eu já tô caminhando para encerrar, Thelma, mas você vê o que você acha mais importante elas aprenderem nos últimos minutinhos. Acho que já praticamente finalizou, já finalizou, né? Vou colocar uma luz com a tinta branca. Caso elas fazem devagarzinho. Meu caule. Dá tempo de fazer a gotinha? Que é eu sempre Acho que dá. Dá tempo, Rô? Dá tempo? Tá. Eu ia pedir, eu falei, gente, a gente precisa aprender a fazer essa gotinha. Vou aprender a fazer a gotinha. Vou pegar um pincelzinho menor. Fazer a gotinha rapidinho. Vamos clarear aqui um pouquinho. Puxa pro ladinho. Assim. E a gente vai. Aqui tem um pouquinho de claridade. E depois que fez o cabinho, dá um toquezinho aqui só pra dar o acabamento. Então, nossa gotinha é assim.
Vamos pegar tinta vinho. Vou fazer uma caminha, uma meia-lua. Dá pra ver? Vou fazer uma meia-lua subindo. Faço uma meia-lua subindo, sombreio. Pego mais um pouquinho de tinta e vou fechar essa meia-lua, descendo, ó. Aí sobrou esse espacinho. Não vou vir direto com a minha tinta branca, vou pegar um pouquinho da minha tinta vermelha, porque o fundo é vermelhinho, e vou colocar aqui, ó. Pego um pouquinho de amarelinho também. Agora vem com a minha tinta branca. Venho e dou uma leve sombreadinha. Pego o meu filetinho, dou uma hidratada nele. Vou fazer realçar aqui um pouquinho, ó. E vou dar uma leve. Pronto. Aprendemos a fazer até gotinha, hein, gente? Deu pra gente finalizar a pintura, Isso. ó. Quem quiser entrar em contato com a Thelma, lembrando que além de ter as peças sobre encomenda, ela também dá aulas. Certo. O e-mail é thelmaartes@ig.com.br e o telefone 0 operadora 11 9 8924 4715. 0 operadora 11 9 8924 4715. Thelma, parabéns, viu? Obrigada, Volte mais viu? vezes, Manda as suas beijo pra peças todo são mundo. lindas. Obrigada. Beijos pra todas, Beijo né? para todo mundo, né? Agradecendo, né, a oportunidade, né, a Deus. E mandar um beijo para todas que me ligaram, as amizades novas, para todo mundo que me ligou, para as minhas alunas, para minha família, para todo mundo. Obrigada, viu? Obrigada, Volte que mais agradeço, vezes. viu? Uma ótima Obrigada. tarde. Obrigada. Daqui a pouco eu tô de volta e a gente conversa sobre luto. Você está passando por esse problema? Conhece alguém que passou? Está enfrentando o luto? Tá difícil? A gente vai falar sobre isso já já com Rosângela Cassiano, que é Master Coach. Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta e eu convido você a ligar, 0 operadora 11 3337 5886 e participar, ou então mandar o seu recado lá na nossa fanpage, facebook.com/nosso PGM, fazer a sua pergunta. Eu estou com o Facebook aqui aberto para acompanhar a mensagem que você enviar. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Rosângela Cassiano, que é Master Coach, e vai conversar com a gente sobre como enfrentar o luto. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer o convite. Eu queria que você começasse explicando para nós, Rosângela, você se tornou coaching e se especializou nesse assunto depois da sua história de vida ou você já era coach antes? Não, eu me especializei depois da minha história de vida. Na verdade, eu venho de uma formação de psicologia, mais a fisioterapia, e durante a minha vivência, meus estudos e casos clínicos, eu fui convivendo com essa história do luto, porque o paciente chegava com uma dor, não melhorava, aí você perguntava o que era, perdi alguém. Uhum. E aí fui estudando, fui me aprofundando, passei pela perda de 3 filhos, e aí me formei em coach. De uma necessidade de ajudar pessoas, De uma necessidade né? de ajudar pessoas a aprimorar, né? Ter mais ferramentas técnicas para poder ajudar essas pessoas. Rosângela, você perdeu 3 filhos. 3. E eu acredito que tem muitas pessoas nos assistindo hoje que passaram por vários lutos. É diferente? Cada luta é de um jeito? Cada luta é de um jeito, porque existe o luto pela perda de um filho, marido, esposa, amigos, parentes, todos são diferentes. Não dá para mensurar a dor de cada um. Cada um tem uma intensidade diferente. Para que a gente possa compreender um pouco a sua história, eu queria que você dissesse para nós o que o luto fez na sua vida. Em algum momento, eu acredito que foram faixa etárias diferentes da sua vida, até pela sua história, pelo que eu li. Você perdeu um recém-nascido, né? Eu estava grávida de 5 meses. E eu você estava grávida? Estava grávida. Foi a primeira perda? Foi a primeira. Como você reagiu nesse momento? Olha, foi difícil, porque eu não encontrei apoio de ninguém para me ajudar. E eu passei a negar tudo e a todos. Foi o primeiro filho? Seria o primeiro filho? Segundo. O segundo filho? Foi o segundo. Que foi o pior, né? Porque você já sabe como que é ter uma criança em seus braços. Já tem toda a expectativa, né? Isso. E aí, pum, rompeu. E aí foi difícil.
E foi mais difícil aceitar a terceira gravidez, que seria da minha filha. E, gente, quando eu soube que estava grávida, eu falava, não, eu não quero, eu não quero. E aí eu comecei a ter sinal de aborto. Aí foi onde eu me agarrei com Deus e falei, não, eu quero ter essa criança, deixa eu ser mãe de novo, experimentar, ter essa coisa gostosa. E foi a minha fé que fez com que eu ficasse com essa criança. E no 5º mês rompeu minha bolsa. Agora pensa se ficar no 5º mês até ela Bem no 5º mês novamente? Novamente. E você levou a gravidez? Até o 8º mês. Uau! E ela nasceu prematura e assim, os médicos achavam que ela nem fosse sobreviver, porque foi uma gravidez de alto risco. E no final deu tudo certo. Ao todo, quantos filhos você teve? Tive 3 filhos biológicos, né? E o meu menino, eu adotei ele com 41 dias depois que eu ganhei a neném. Ah, você adotou depois da neném? Adotei depois de 41 dias. Então eu criei os 2 juntos. Quase como gêmeos, imagino, né? Como gêmeos, eu amamentava um e amamentava o outro. Foi uma loucura. Mas foi uma experiência fantástica, maravilhosa. E depois você perdeu um filho com um acidente de carro? E aí veio ele que faleceu em dezembro que foi de esse 2000. filho adotivo? Foi o filho adotivo. Ele faleceu em dezembro de 2004. Faltavam 4 dias para ele completar 18 anos. Você já era psicóloga? Já. Ser psicóloga adianta? Aí é uma pergunta jornalística, mas é a critério de curiosidade. Às vezes a gente sabe tanta coisa, na hora que a gente passa, adianta, de alguma forma, você conseguiu lidar melhor com essa situação por isso? Ou as angústias, as frustrações? Eu acredito que existem algumas horas que é só Deus que cuida da gente, mas enfim, como é que foi esse momento? Foi difícil. Pelo fato de já ter a informação do que fazer, foi diferente da perda do bebê. Claro, a maturidade, né? Exato. Que você já devia ter. Mas foi difícil. Não consegui usar as ferramentas que eu tinha aprendido, mas não consegui usar na vivência, porque eu não estava preparada para aceitar a morte dele e dessa morte brusca da forma que foi. Porém, o que aconteceu? Eu me enfiei numa depressão tão profunda. Você teve depressão? Tive uma depressão profunda. Parece ridículo o que eu vou falar, mas foi verdade. Eu até escrevi isso no meu livro, de não tomar banho. Eu só bebia água, não me alimentava, eu não comia, eu não bebia, eu me isolei totalmente, eu não queria receber ninguém na minha casa. Nem a família? Ninguém, nem a família. E eu não subia para o andar de cima. Eu cheguei a ficar, sem mentira, 7 dias sem tomar banho. Uau. Eu tomei banho na hora de ir para a missa, de 7º dia do meu filho. E como é que você conseguiu sair dessa depressão? A pedido da minha filha Marielle, que ela falou assim, mamãe, eu não aguento mais ver você assim prostrada numa cama. Que ela também devia ter quase 18 anos, que ela tinha idade semelhante? Tinha 18 anos. E ela falou, eu quero minha mãe de volta. Você precisa lembrar que você tem a minha irmã ainda. Nós também somos a sua filha. A gente sabe que está doendo você ter perdido o meu irmão. Mas nós também estamos aqui, nós precisamos de você. Foi nesse momento que ela levantou minha mão. Aí eu olhei para ela e falei assim, filha, mas o que você espera da mamãe? Ela falou, eu espero que você suba comigo, catou pela minha mão, me levantou e nós vamos tomar banho para depois a gente passear. Isso foi na véspera do Natal. E foi assim que Quer dizer, ela foi a pessoa que te ajudou, né? Ela foi a pessoa que me ajudou. E eu vou te perguntar sobre pessoas, como ajudar as pessoas que passam por luto, mas eu ainda estou caminhando pela sua história. Teve mais uma perda depois disso? Tive. Depois de 7 anos e 7 meses, a Marielle, essa que me ajudou a sair do luto, que me resgatou para a vida novamente, faleceu. Porque o sonho dela, eu penso assim, ela sentia tanta falta do irmão, mas tanta falta que todos os dias ela olhava para a foto dele e falava assim, você foi embora, você me abandonou, mas logo eu vou estar com você. 7 anos e 7 meses depois, ela partiu. E aí foi um acidente também? Foi um acidente, a namorada dela dormiu no volante. E aí eu já estava mais madura, porque depois que o Reinaldo faleceu, houve esse resgate da Rosângela, mãe, eu fui buscar mais conhecimentos, para poder ajudar as pessoas, porque muitas pessoas acabavam me pedindo, Rô, me ensina a ser como você, a entender melhor isso, porque quando eu me levantei, eu nasci uma outra mulher. Depois da morte da Mariana, o que aconteceu com você? Da Marielle? Da Marielle, desculpa. Eu continuei sendo a pessoa que eu era, mais fortalecida, e eu entendi que eu tinha uma missão de ajudar outras pessoas a superar a dor do luto.
Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer não é nem para a pessoa que está passando pelo luto agora, é para as pessoas que estão ao redor de quem passa por um luto. Muitas vezes as pessoas não ajudam por não saberem o que falar. Isso. Então, às vezes a gente, e eu te aproveito não só como coach, mas como psicóloga também para fazer essa pergunta, porque se a pessoa está chorando, tem gente que fala, ai não toca no assunto, senão ela vai chorar. E tem gente que fala, não, deixa ela chorar tudo que tem para chorar. Fala, não fala. O que fazer? Como tratar a pessoa que está passando por um luto? O ideal, quando encontro uma pessoa nesse estado, que ela está chorosa, dengosa, é fazer o quê? Ouvir, chegar e perguntar para ela, você quer falar a respeito disso? Às vezes a pessoa não vai querer tocar no assunto. Sabe qual é o melhor segredo? Um bom abraço. Só o fato de abraçar essa pessoa, você vai ali coração com coração, tem uma troca de energia, uma coisa tão boa, tão gostosa, que acalenta o coração daquela pessoa que está sofrendo, e isso já é um santo remédio. E ouvir ela, ouvir, só ouvir. Deixa a pessoa à vontade para o que ela quer. Deixa ela falar tudo o que ela quiser. É um meio dela externalizar aquilo que está incomodando ela. Entendeu? Para que as pessoas que estão nos assistindo possam compreender, a gente sempre ouve falar que o luto tem suas fases. Isso. Tem tempo médio para cada fase. Algumas fases podem demorar mais, outro menos. Fala um pouco para a gente sobre essas fases, por favor. Olha, você tem a fase do choque, da raiva, da negociação, da culpa, da aceitação e da reorganização da vida. Um luto normal, ele é considerado até 6 meses. Passou disso, até 1 ano mais ou menos é considerado normal. Passou disso, ele se torna um luto patológico, onde a pessoa ela não teve a coragem ou ela foi impedida de, por exemplo, quando ela soube a notícia de que alguém faleceu, dela externalizar aquela dor. Ou até mesmo diante dali no velório, no caixão, as pessoas reprimirem. Ai, não vai fazer escândalo, hein? Não vai chorar, porque as pessoas depois vão ficar comentando. Isso é um pecado. É preciso que a pessoa coloque para fora todo o seu sentimento de raiva, verbalize, esmurre alguma coisa, chute alguma coisa, mas é necessário vivenciar isso. Você está falando, me faz lembrar que muitas vezes tem alguém na família que é considerado o mais forte. Então, falece alguém da família, sei lá, um tio, um pai, tem alguém da família que é o mais forte. Então, é aquele que resolve tudo, é aquele que não chora, é aquele que segura o outro que chora. Essa pessoa, quando a gente fala, agora caiu a ficha dessa pessoa, é aquele que depois vai sofrer, geralmente, né? E sofre muito. E aí é onde eu encontro esses clientes que vêm para mim para viver essas fases. Porque eu faço a pessoa passar cada fase do luto. É importante passar as fases do luto? É muito importante. Por quê? Se você deixa de vivenciar essa fase, você pode adquirir uma patologia, você pode ficar doente. E aí você pode ter tanto uma patologia como desenvolver alguma doença ruim, né? E como câncer, por exemplo, porque a mágoa, ele se vira um câncer e aí é terrível. E a depressão também. Existem alguns lutos que vêm junto com culpa. Então, por exemplo, vou dar de novo exemplo de mães aqui, que às vezes, de alguma forma, a gente sabe que não é culpa, mas ela deixou um portão aberto e a criança foi atropelada, ou ela deixou a panela no fogão, virou um minuto, a criança... Enfim, N situações que acontecem que fazem os pais se sentirem culpados por aquela situação. Como pais que às vezes saem da rotina, e a gente viu tantos casos no final do ano passado, no começo desse ano, de pais que esqueceram os filhos no banco de trás do carro porque trocaram a sua rotina. Situações que parecem insanas, mas a gente sabe, conversando com psicólogos, com coaches, trocou a rotina, a cabeça da gente muda mesmo, infelizmente pode acontecer. Quando o luto vem dotado de culpa, de repente a pessoa que estava dirigindo o carro no dia do acidente que matou o seu cônjuge, enfim. Como lidar com as pessoas que, além de tudo, vêm com culpa, doutora? Olha, existem técnicas para fazer a pessoa ressignificar essa culpa e ela entender que, na verdade, a morte ela vem com uma desculpa e ela precisa de uma situação que, por um motivo de distração ou um estresse físico e emocional, aconteceu aquela situação negativa que a pessoa foi à morte, mas, na verdade, ela não tem culpa. A vida é assim. Se todos nós soubéssemos, tivéssemos uma prévia de que, uma data, tal dia vai acontecer tal coisa, e pudesse lá ficar, né? Se isolar desse momento, né? Colocar numa bolha e falar, hoje eu não vou sair de casa, vou ficar me prevenir, mas não existe, na verdade não existe. O que existe é um fato, aconteceu e a culpa, não existe culpado, existe a situação, porque a vida é assim, nós nascemos, evoluímos ou não e morremos.
E a morte vem com uma desculpa. Eu teria aí mil perguntas para fazer, mas a gente tem tempo e eu queria caminhar para uma pergunta muito importante, que é a hora de procurar ajuda. Você falou pra gente que entre 6 meses, 1 ano, é o momento para a pessoa começar a sair desse luto. Isso. Quando é hora de procurar uma ajuda, então? Olha, hoje eu tenho atendido clientes que vêm para mim, perguntam, o que eu posso fazer para sair dessa angústia, dessa dor, que é algo que está me consumindo. Eu falo, calma, espera passar a missa de 7º dia, espera passar 15 dias e aí vem para mim. Agora, quando a pessoa percebe que com 6 meses está aquela dor insuportável, ela perdeu a maior parte da vida dela na depressão, esse é o momento. Outra dúvida que eu tenho com relação a casais, já vi várias pessoas que quando morre o outro, ou a pessoa fica a vida inteira sem nunca mais se relacionar com ninguém, ou eu já vi pessoas muito rapidamente se colocarem em outro relacionamento. E aí eu me pergunto, será que essa pessoa está bem resolvida o suficiente para isso? Será que não precisava? E quando eu digo rapidamente, eu estou falando 1 semana, 1 mês. Será que não é a carência, a falta de alguém? Como se ajuda alguém nessa situação? Também ninguém pode culpar, a pessoa tem que seguir a vida dela. Tem um prazo para isso? O que fazer? Porque a sociedade também julga tanto, né? Julga. Quando a pessoa... Existem pessoas que passam pelo luto muito bem. Ela vivencia 1, 2 fases e ela passou muito bem. Isso vai de acordo com a intimidade que ela tinha com a pessoa que morreu. Então, se ela tinha um conflito, vamos falar de uma esposa. Se o cara tinha um conflito com a esposa e ele já não estava vivendo bem, puxa, que bom. Ele superou aquela fase e ele está pronto para viver a vida dele. Agora, tem outras pessoas que ficam pulando de galho em galho e aí realmente precisa de ajuda. Uhum. E também entender, às vezes, que está na hora de recomeçar. Às vezes fazem 2, 3 anos e eu percebo que aí a mulher geralmente se isola mais do que o homem. A mulher se isola. Ela vai criar os filhos, ela vai seguir a vida dela e ela nunca mais se relaciona com ninguém porque se tornou viúva. E o coaching pode ajudar também essa mulher a ver que dá para seguir a vida? É aí que eu entro, porque o coaching ele tem ferramentas para resgatar essas pessoas, fazer ela renascer das cinzas e enxergar novas possibilidades, novas oportunidades, dela se posicionar mais íntegra, mais confiante, tanto na parte pessoal, profissional e até espiritual. Uhum. Isso é muito bom. Qual que é a principal dificuldade que você percebe na superação do luto? Eu sei que você tem experiências diferentes, você sabe um pouco sobre isso, mas cada caso vai ser um caso diferente, é lógico. Mas tem algum ponto em comum, algum ponto que todas as pessoas que trazem o luto, você olha e você fala, é semelhante? A culpa. É impressionante como o ser humano se culpa por tudo. Ele carrega um peso aqui, ele acha que ele é obrigado a solucionar tudo. E não, a culpa é algo muito pesado. Em geral, os clientes que vêm para mim, vêm pelo sentimento de culpa. De não conseguir administrar isso, superar isso. É o que mais corrói cada um deles. Então não perde tempo, se você está passando por um problema, procure ajuda. Se você é amigo, se você não sabe muito bem o que falar, como ajudar, você pode encaminhar também, né? Falar para essa pessoa, por que você não procura ajuda de um coach, não procura um psicólogo? Às vezes até um trabalho com os dois. E uma curiosidade que eu tenho eu sei que todo coach costuma ter um plano. Então o coaching, diferente do psicólogo, o coach, falando propriamente do nosso tema hoje, ele tem um prazo geralmente para ajudar a pessoa a planejar e a resolver aquela situação. No caso do luto, dá pra gente planejar um tempo médio também? Olha, na minha experiência, normalmente no coaching vai até 10, 12 sessões. Sendo uma por semana, geralmente, né? Uma vez por semana, isso. E eu tenho casos de clientes que com 5 sessões já solucionou o problema. Uau! O que foi mais longe foram 8 encontros. Uhum. E assim, a pessoa resgatou, tirou a bunda da cadeira e foi para a vida de novo. Seguiu, né? Seguiu em frente. E assim, eu tenho retornos assim fantásticos de cada um deles. Olha, muito obrigada, viu? Foi um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato, eu vou passar o telefone, o 0 operadora 11 9 7015 4090. 0 operadora 11 9 7015 4090. Tem um e-mail também, que é rosangela.mk@yahoo.com.br e no Facebook também, Coach de Mães Rosângela Cassiano. É facinho de você encontrar. Mais uma vez, obrigada, viu? Uma ótima tarde. Igualmente. Nosso programa está chegando ao fim, a hora da mensagem do dia, roda o VT. Eu quero finalizar o nosso programa hoje conversando com vocês e falando um pouquinho sobre o Salmo de número 121 novamente. Eu falo bastante sobre esse Salmo e ontem eu estava meditando nele de novo e o Senhor voltou a falar ao meu coração. Eu quero até aproveitar o bate-papo que a gente teve aqui para falar
Eu vou ficar só nos primeiros versículos por conta do nosso tempo. Depois vale a pena em casa você meditar no Salmo inteiro, Salmo de número 121. E lá o salmista diz: levantei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. No versículo 8 ele diz: o Senhor guardará tua entrada e tua saída, desde agora para sempre. Às vezes existem situações da vida, e nós hoje aqui falamos sobre luto. Nós sabemos que no princípio Deus não fez a gente para que a gente morresse. E daí, como nós não fomos feitos para a morte, nós temos tanta dificuldade em lidar com ela. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Independente da morte nessa vida, Deus fez para nós a vida eterna. E talvez hoje você esteja passando por uma situação tão difícil de luto, porque alguém que você ama foi embora, porque alguém que você amava tanto faleceu. E nós não temos a compreensão de algumas coisas, nós não temos o poder na nossa mão de algumas coisas. Tantas coisas acontecem simplesmente, como a Rosângela disse, porque a vida é assim, as coisas, elas são assim. Infelizmente, a vida segue de uma maneira que muitas vezes nós não podemos compreender o porquê. Situações adversas, situações ruins, situações inesperadas acontecem. A Bíblia fala que o mal não viria até nós, mas se ele vier, o Senhor nos livrará e Ele cuidará de nós, ainda que a morte chegue e talvez alguém da sua família tenha falecido. O que eu tenho para te falar é que você pode hoje elevar os teus olhos e lembrar que o seu socorro vem do Senhor. Quando uma pessoa é recolhida para Cristo, ela está com Ele na eternidade, no dia da salvação, você e essa pessoa poderão se reencontrar. Mas lembre-se que o último dia, para mim e para você, pode acontecer a qualquer momento e nós temos que estar prontos, nós temos que estar preparados, porque o Senhor Jesus, às vezes a gente fala tanto sobre a volta de Cristo, que realmente vai acontecer no piscar de olhos e pode ser a qualquer momento, mas nós temos também que nos lembrar que a vinda de Cristo pode acontecer para mim e para você a qualquer instante. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco no próximo piscar de olhos e nós temos que estar preparados para isso. E nós temos que lembrar que o nosso socorro a cada dia, mediante uma doença, uma enfermidade, uma tristeza, vem do Senhor, o Senhor que fez o céu e a terra. Precisando atravessar um vale, passando por luta e por dificuldade, o salmista olha para os montes onde holocaustos eram feitos por diversos deuses e ele se pergunta: de onde virá o meu socorro? O seu socorro virá do Senhor. Se hoje você passa por um luto, uma dificuldade, você não sabe o que fazer, eu tenho uma coisa para te falar. O seu socorro vem de Deus. Agarre-se nesse socorro que vem do Senhor e levante-se. E se você precisar de ajuda de homens, de um pastor, de um psicólogo, de um coach, dê o primeiro passo, procure ajuda, porque Deus pode usar pessoas como instrumento para te abençoar. Não fique parado na sua dor e no seu luto. Deus quer que você siga. Muito obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Um beijo grande, uma ótima tarde. Depois medite em todo o Salmo 121, tá? Te espero aqui amanhã. Tchau!